Olá, pessoas, terráqueos, espíritos encarnados e desencarnados. E aí vamos fazer aqui mais uma reflexão aqui no nosso canal Raciocínios Espíritas. E eu queria fazer uma rápida reflexão, eu quero, já que eu estou aqui, do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai os vossos inimigos. Para mim, pessoalmente, é o capítulo do Evangelho mais difícil de se vivenciar. Mas acredito que para muita gente, acredito mesmo, porque amar os inimigos. O que é que nós temos como inimigos, né? São aquelas pessoas, aqueles indivíduos que nos fazem mal. Ou se não fazem, têm vontade. Ou se não fazem diretamente, fazem por outros meios indiretos, através de situações, através de outras pessoas. Então, a palavra inimigo implica em alguém que quer a gente mal, que não quer a gente bem. E aí Jesus chega e diz: ama os teus inimigos. É realmente, gente, uma provação muito difícil. Muito difícil. Se Jesus dissesse isso, tivesse dito isso e não exemplificasse, nós diríamos categoricamente impossível, porque ele exemplifica. Ele exemplifica, né, quando ele é traído, é espancado, é humilhado, é crucificado, torturado, sabe? Coisa que um ser humano comum enlouqueceria, passar por aquilo ali, enlouqueceria, ficaria louco, ou seria enterrado em ódio, em sentimento de vingança, ou ficaria louco mesmo, sabe? Alucinado, abobalhado, sei lá. Mas ele, como vemos nos relatos, se mantém lúcido e não esbraveja contra os inimigos, ao contrário, pede a Deus que os perdoem, porque não sabem o que fazem. Olha, gente, aí você vê uma questão muito importante. Jesus, como espírito puro, sabia perfeitamente das consequências que aquele estado de coisa acarretaria para todas aquelas pessoas envolvidas naquele processo que chamamos comumente de paixão de Cristo, né? Pela tradição. Cada xingamento, cada pedrada, cada cuspida, né? Cada soco, pontapé, chicotada, cada prego na mão, no pé, que aquilo voltaria para aquelas pessoas e seria um retorno de muita amargura. E ele pede ao Pai, ele como espírito puro pede ao Pai, eles não sabem o que fazem. Eles são como crianças, como por exemplo a gente toma uma pedrada de uma criança, né? E aí os pais, quando sabem, vão querer castigar, vão querer bater, a gente fala, não, deixa pra lá, ela é só uma criança, né? Se a gente tiver realmente a mente equilibrada, né? A gente releva. Deixa pra lá, ele não vai fazer de novo, não. Então eu vejo Jesus como mais ou menos isso. Ele sabe que aqueles que o torturaram e tudo mais cometem um erro, mas os vê como crianças pequenas, inconsequentes. E pede realmente de coração, talvez até, entre aspas, com um pouco de desespero, vamos dizer assim, aquele desespero fraterno, do amor, porque sabe as consequências que vai chegar para todo mundo. Ele é totalmente, como espírito puro, inteirado da lei de causa e efeito, ou como se diz na física, na ciência física, a lei de ação e reação. Né? É uma realidade que ele entende perfeitamente. Né? Então, mais por isso ainda, por essa exemplificação, e pelo conhecimento da lei de causa e efeito que nós, os espíritas, temos, ou pelo menos deveríamos ter,
é que nos conduz a crer piamente sobre a necessidade de amar os inimigos. Então a gente aceita isso como verdade diante desse conhecimento que temos hoje das leis da natureza, das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o nosso mundo material quando estamos encarnados, da lei de causa e efeito, da lei de amor, de justiça. Então a gente aceita, acredita na necessidade de amar os inimigos. Acredita, mas não se faz uma coisa fácil. Mesmo acreditando, mesmo sabendo plenamente que é uma necessidade, ainda é muito difícil. E na maioria das vezes, gente, nós, seres humanos comuns, odiernos, não conseguimos. Porque realmente é uma prova muito difícil mesmo. E nós todos entendemos perfeitamente, os espíritos superiores entendem, Deus acima de tudo, né? Entende que é difícil. Porém, é necessária. E nesse período que a gente está vendo aí tanto ódio, como eu fiz um vídeo anteriormente, né? Política e ódio, não que é porque o ódio não surgiu nessas eleições, não, nem surgiu ontem na humanidade, né? Mas ele está mostrando outras facetas que talvez muitas pessoas ainda não conhecessem, né? Esses discursos de ódio por simplesmente pessoas pensarem de forma contrária. E não só discurso não, atitudes, né? Agressões, até assassinatos, né? E a gente para e faz uma reflexão, né? Por que tem que ser por aí? Não precisa ser por aí. Não precisa, gente. Às vezes a gente segue esse caminho porque ainda estamos dominados pela nossa inferioridade. E tem aqui no capítulo, né, é o capítulo 12, peraí, deixa eu botar meus vidrinhos oculares. No capítulo 12, tem uma mensagem, né, nas instruções dos espíritos, temos Fenelon, falando basicamente sobre o ódio, né? O ódio, né? E ele fala que ele mesmo diz, que é a prova mais penosa, né? Como ele fala aqui no texto, né? Literalmente, perto lá para o final, que é a mais penosa prova, né? É a mais penosa prova, eu o sei. Ele diz, por que ele sabe? Uma vez que durante minha última existência terrestre, né, como ele era Fenelon, encarnado, experimentei essa tortura. Quer dizer, ele passou por isso, ele sabe, né, a questão do ódio que ele teve que enfrentar, né, mas o que demonstra que ele foi mais forte que isso e conseguiu perdoar o inimigo, conseguiu suplantar o ódio, né? Você vê aí os primeiros cristãos da tradição, né, que eram perseguidos, também eram torturados, colocados na arena e toda essa série de coisas, e a gente vê nas obras, principalmente nas obras mediúnicas históricas do Espírito Emmanuel, né, através da psicografia de Chico Xavier, a postura do cristão, quando ele realmente tinha a fé verdadeira. Não que eles não tivessem medo, mas eles não fugiam ao sinal de medo, né, e não sentiam ódio daqueles que faziam aquelas atrocidades, né? E a gente hoje, com esse conhecimento espírita, acho que nem se imagina passando por uma aprovação dessa. Mas, em verdade, em verdade vos digo, né? Superar o ódio, gente, é uma necessidade. Né? Uma necessidade. Eu acho que quando a gente supera o ódio, a gente naturalmente acaba perdoando o inimigo, porque a gente sabe as consequências do que é feito, do que a gente faz de mal contra os outros, do que os outros fazem de mal contra a gente. Quando a gente sabe na mente, né, que a gente estuda o espiritismo e tudo, mas quando a gente introjetar isso na alma, no ser profundo do espírito, né, na nossa parte profunda espiritual, na nossa essência, a gente vai conseguir vivenciar isso aí. E o perdão vai ser uma coisa natural, né? O perdão aos inimigos e a diluição do ódio. Porque o ódio, gente, ainda está muito dentro da gente, ainda, né? Somos almas, espíritos reencarnantes e que já vivenciamos muitas situações envolvendo ódio, envolvendo violência. E muitas vezes a gente, né, quer bancar o pacífico, né, naquela tentativa
E aí quando acontece alguma coisa que desperta lá a gente, aquela coisa que está lá adormecida, a gente explode, né? É o acesso, é o surto. Eu vejo isso acontecer com muita gente tida como, ó, pô, o cara era calmo, o cara era tão de boa, e teve esse surto, e teve, né, e disse coisas terríveis, fez coisas terríveis, é porque está ali guardado, a gente tem que ter cuidado com isso. Eu mesmo confesso que já passei por uma situação dessa, que eu tive um surto, sabe, de ódio, que eu mesmo depois me assustei, que eu nem sabia que eu sentia tanto ódio assim, E por quê, gente? Porque não adianta a gente bancar o bonzinho, ah, não, agora eu sou espírita, sou cristão, tal, vou seguir, não. A gente tem que se conhecer, né? Olha a necessidade de se conhecer, como Santo Agostinho nos fala no Livro dos Espíritos, né? Conhecer a si mesmo, é isso que ele fez para se melhorar. Nos conhecer, gente, é conhecer as nossas boas potencialidades, mas é também conhecer aquilo que de ruim a gente ainda é capaz de fazer, porque ainda somos capazes de fazer muita coisa ruim, mesmo que estejamos conscientes, pacificados, porque está lá no subconsciente. Então, quando a gente se conhece e a gente sabe do que a gente pode ser capaz, né, na parte ruim ainda, isso previne que tenhamos um surto de ódio, que de repente aconteça uma situação dessa e nós façamos uma coisa que venhamos a nos arrepender até o final da existência, ou melhor, até depois da existência corpórea, a gente leva isso para o plano espiritual. Então, se conhecer é necessário também nesse sentido. Conhecer o que a gente intimamente ainda tem de ruim, o nosso ódio, o nosso rancor, nossa raiva, porque a gente se conhecendo, podemos diluir isso aí, né, até usando a linguagem da Joana de Ângeles, e evitar que esse ódio ecloda e cause muito dano. Mesmo porque se a gente nos conhecermos e formos diluindo essa questão, talvez um dia não tenhamos mais nada para explodir, para surtar de ódio. Nada disso. Então o autoconhecimento nesse sentido, gente, é muito importante. Nos conhecermos, sabermos do que somos capazes para o bem e infelizmente ainda para o mal, para evitarmos que aconteça o mal e para crescermos enquanto praticar o bem. Então Sócrates já dizia, homem, conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, também nos disse a mesma coisa, conhece-te a ti mesmo. Então, autoconhecimento é muito importante na superação do ódio e consequente perdoar os inimigos, porque, gente, nós também somos ou já fomos inimigos também, e também precisamos, já precisamos, podemos precisar agora e ainda precisaremos também de perdão, né? Então isso já cria também uma empatia, né? Então é isso, gente. Então vamos lá, autoconhecimento, fé raciocinada, codificação na mente, e vamos procurar conhecermos a nós como espíritos que somos, como essência. Um grande abraço, fiquem com Deus.